Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, excelentíssimo promotor de justiça, excelentíssimos colegas de bancada de defesa. A par dessas histórias efetivamente existirem, o fato é que, no julgamento popular, uma causa só deve ser julgada com base na prova existente nos autos. Muitas histórias há, mas essas histórias, para permitir um decreto condenatório, exige que haja a respectiva prova dentro dos autos. Não é o disse-me-disse aleatório que vai ensejar uma absolvição ou uma condenação. O artigo 55 do Código de Processo Penal tem a seguinte redação: o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. O que é o contraditório judicial? Perante o magistrado, sob o crivo do Ministério Público e da Defesa. Essa é a premissa básica, fundamental. As provas para condenar têm que ser produzidas ou no plenário do júri ou na audiência. Tudo que é produzido pelo delegado de polícia vai ter serventia. Mas vai ter serventia para quê? Para acusar. Mas interessante é que efetivamente Regionilson prestou depoimento perante o delegado de polícia. Vanderlânio também prestou depoimento perante o delegado de polícia. Depoimentos extremamente fortes. Testemunhas que foram arrolados pelo Ministério Público na denúncia feita no dia 16 de junho de 2010. José Jussier, Cláudio Sérgio Gomes de Mesquita, Josimar Alves de Freitas, José Fernandes da Silva, Francisca Solange Rabelo, Regionilson, Vanderlânio, testemunhas que o promotor de justiça utilizou aqui como provas essenciais da acusação, não foram sequer arroladas. Que era tão importante a ouvida dessas testemunhas, se essas testemunhas, Vanderlânio e Regionilson, irmão do acusado, estivessem falando a verdade, por que não chamaram para ser ouvido perante o juiz? Qualquer advogado, qualquer delegado, qualquer promotor, qualquer juiz, ao analisar aquele depoimento, observa que ele é muito redondinho, muito combinado. E que provavelmente aquelas pessoas não iriam confirmar em juízo o que disseram perante o delegado. E me parece que essa suspeita é absolutamente procedente. Por quê? Porque Jussier, que prestou 3 depoimentos perante o delegado de polícia, todos eles prejudicando o Ricardo, quando chegou aqui em juízo, nas 2 vezes não disse o que disse perante o delegado. A acusação não apresentou nenhuma justificativa. É o tempo, tá com medo. Quer dizer que eles tiveram medo de prestar depoimento aqui? Perante o juiz, perante o promotor, perante a defesa, e não tiveram medo de prestar depoimento perante o delegado? É absolutamente suspeito. E é por isso, senhores jurados e senhora jurada, que o Código de Processo Penal não permite que a prova produzida no inquérito seja fundamento para uma condenação. Ouve-se absolutamente mal a acusação em fundamentar o pedido de condenação uma prova inválida, absolutamente inválida. Um voto proferido da 2ª turma do Supremo, em que ele diz o seguinte: acusações penais, como se sabe, não se presumem provadas, pois o ônus da prova concernente aos elementos constitutivos do pedido, autoria e materialidade do fato delituoso de um lado e a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado por ela provocado de outro, incumbe exclusivamente a quem acusa. E tem mais: somente a prova penal produzida em juízo em contraditório judicial pelo órgão da acusação penal, sob a égide da garantia constitucional do contraditório,
pode revertir-se de eficácia jurídica bastante para legitimar a prolação de um decreto condenatório. O promotor de justiça que primeiro atuou nesse processo deveria ter tido cuidado, porque é promotor de justiça e não de acusação. A defesa naturalmente vai tratar do depoimento do capitão Sérgio. Esse sim, que foi ouvido perante o delegado de polícia e em juízo, e que estranhamente não prestou depoimento, já que alegou doença, mas era importantíssimo para a acusação. Aliás, se eu fosse promotor de justiça, eu não faria esse júri sem o depoimento do capitão Sérgio. É muito importante que ele estivesse aqui presente para que Vossas Excelências notassem a verdade ou a mentira das palavras que saem da sua boca. E daqui a pouco a gente explica por que o depoimento do capitão Sérgio, mesmo aquele prestado em juízo, não merece tanta credibilidade, porque ele é um depoimento contraditório. Ele afirma uma certeza que quando a gente vai olhar de maneira mais detalhada, ela não existe. A defesa não pode falar tudo. A defesa tem que falar o que existe nos autos. Qualquer versão que não corresponda à prova existente nos autos era uma versão que tem que ser afastada por Vossas Excelências. Se alguma coisa esse advogado apresentar que não represente o que está nos autos, por favor, desconsidere. Não há nenhuma pretensão desse advogado trazer informações inválidas, ilícitas e que não estejam efetivamente constantes nos autos. Um dos pontos importantes que será abordado é porque a pessoa que matou, que atirou no capitão Sérgio e que matou o soldado Queiroz, levou um tiro. E levou um tiro mesmo. Mas Ricardo não tem nenhuma marca de tiro. Como é que pode? Como é que pode? Foi dito aqui, a pessoa que foi abordada, o criminoso, aquele que foi abordado pelo capitão Sérgio e pelo soldado Queiroz, ele estava com a barba rala. E Ricardo disse: eu ouso, eu desafio alguém me mostrar uma foto, desde o dia que criou barba no meu rosto, o dia que eu tirei essa barba. Ele sempre andou barbado. Iremos mostrar daqui a pouco, senhora jurada e senhores jurados, o quão frágil foi o reconhecimento feito, o reconhecimento fotográfico. Frágil não. O como ele foi forçado para que se reconhecesse Ricardo como a pessoa que estava naquele dia. Jussier, na página 83, que hoje, ao ver as fotografias de vários indivíduos suspeitos de crime, reconheceu a pessoa de Ricardo do Senhorzinho como sendo muito parecido com o sujeito que o assaltou, que não pode afirmar com certeza absoluta, devido na fotografia Ricardo estar de barba cheia, enquanto que no dia do assalto o indivíduo tinha a barba de poucos dias. Ele disse: mostrem uma foto minha, a não ser a partir de janeiro desse ano, quando no sistema penitenciário mandaram a gente pelar a cabeça e deixar a barba rala. Uma foto que eu não tinha barba, que eu me entrego. Prazer de ser levado ao cárcere, mesmo sendo inocente. Foram-lhe apresentados, na ordem da esquerda para a direita, fotografia das seguintes pessoas: Emílio René, vulgo René, Francisco Johnson Ferreira, Antônio Márcio da Silva e Ricardo Sérgio Saraiva Diógenes. Porque foi feito o reconhecimento fotográfico, mostraram fotos. Uma dessas pessoas aqui é o Ricardo. Senhores, vejam as fotos que foram apresentadas. Primeira foto. Segunda foto. Muito parecidos os dois. Terceira foto. Os três muito parecidos. Quarta foto, a foto do Ricardo. Não tem absolutamente nada a ver com os outros três. E o pior, não foi mostrado uma foto como dos outros três, uma foto no fundo branco. Foi mostrada uma foto de uma reportagem onde ele foi preso por esse fato. Não houve seriedade. Não houve honestidade nesse reconhecimento. E quando chega perante o juiz, eu não me lembro de ter reconhecido, não. Eu não me lembro disso, não. Quer dizer que ele está mentindo perante o ilustríssimo, o excelentíssimo senhor juiz,
excelentíssimo promotor, a defesa, todos os senhores, mas estava falando a verdade só o delegado. Na percepção do senhor, a mesma pessoa que tinha feito esses disparos seria a mesma pessoa que levou a moto do senhor? Aí eu não sei dizer. E o Ministério Público ainda fica dizendo: o senhor não pode mentir. O senhor está sob compromisso de falar a verdade. E ele disse: eu estou falando a verdade. Depoimento esse que ele repetiu aqui perante os senhores e a senhora, perante o ilustríssimo promotor de justiça, perante o excelentíssimo juiz, perante toda a plateia. E esse é o depoimento válido. Por quê? Porque primeiro ele é o verdadeiro. E segundo é porque a lei processual penal diz que deve ser dessa forma. Tocante às palavras da acusação quando disse que a vítima não volta mais, mas não vai se resolver esse problema mandando para a cadeia uma pessoa que não praticou o fato. Não se pode permitir que acusações sem base probatória, acusações sem fundamento nos elementos contidos nos autos possam ensejar uma condenação. Isso é a garantia do processo civilizatório. Nós não estamos aqui para fazer vingança, estamos aqui para fazer justiça. E justiça é analisar a prova dos autos. Ela permite a condenação, permite, condene-se. Não permite, absolva-se. Vossas excelências são o que há de mais importante aqui nesse dia. Vossas excelências é que irão julgar. Eu não queria estar no papel de vossas excelências. O verdadeiro autor desse crime está impune. É cristalino que houve uma falha na condução dessa investigação. Falhas horríveis, homéricas, que redundaram em prejuízo de uma pessoa que cometeu seus erros e deve pagar pelos seus erros e já está pagando pelos seus erros, mas somente pelos seus erros. Capitão Sérgio presta depoimento. Ele diz: quando foi por volta das 20 horas, 21 horas do sábado do dia 9 de agosto, nos veio a informação do parque, através de policiais, que havia uma grande quantidade de pessoas e que por lá estava um clima muito tenso, principalmente pelos organizadores do evento, porque haviam visto naquele local um dos filhos do senhorzinho Diógenes, parceiro e irmão até do Gordo, que tinha tombado já sem vida num confronto com a polícia. E esse irmão dele, o Ricardo Saraiva, encontrava-se no local da vaquejada e estava muito temeroso com a presença dele. Momentos antes, ele recebeu informação de pessoas que estavam na vaquejada, de que o Ricardo estava lá e o clima estava muito tenso. Segundo ele disse, o que não é verdade, mas ele disse que já sabia que havia notícias de que o Ricardo estava lá. Sabe o que ele fez? Ele levou atrás, no carro de trás, a namorada e as primas da namorada. Ele já sabia que o clima estava tenso e que imaginava que Ricardo pudesse tocar o terror na vaquejada. Foi pra lá, sabendo disso, levando a namorada e as primas da namorada no Santana atrás. Quem é que faz isso, pelo amor de Deus? Isso foi uma grande inverdade que contou o capitão Sérgio. A gente se depara com a ocorrência que ele registrou logo após o confronto do policial com o assassino, que não é o Ricardo. Um indivíduo usando a camisa preta e calça jeans e boné preto, de altura mediana e cor clara, ao avistar a PM, ficou com atitude suspeita, sendo que foi anunciada a abordagem, que neste momento o indivíduo, sem hesitar, sacou de uma arma e efetuou disparos contra os policiais militares, sendo que houve um revide por parte dos policiais, que na ocasião o indivíduo empreendeu fuga pelo matagal e que o capitão Sérgio, neste momento, avistou o soldado Queiroz baleado no pescoço e acionou os demais policiais que se encontravam no local, que o acusado após o crime tomou de assalto uma moto Titan número tal de propriedade de Jussier, que segundo informações desta vítima, o indivíduo encontrava-se ferido em uma das pernas. Quando ele menciona, quando ele vai contar o que aconteceu, ele sequer menciona a presença do Ricardo. Se é verdade mesmo que ele disse, por que que no primeiro momento ele não falou?
que recebia informações de pessoas lá no campo de vaquejada, que Ricardo estava lá, sendo ele o principal suspeito. O capitão Sérgio sente-se culpado por isso. Ele atuou de maneira muito imprudente nessa abordagem. Absolutamente imprudente. Não se exerce polícia com vontade, com coragem somente. Tem que ter coragem, vontade, entrega e, sobretudo, técnica, que não aconteceu. E naturalmente ele se sente culpado disso. E o seu interior, o seu inconsciente, quer porque quer encontrar um culpado. Porque o verdadeiro autor desse fato não vai ser encontrado nunca. O verdadeiro criminoso levou um tiro. O sangue poderia ter sido coletado no caminho para eventual confrontação no futuro, inclusive com ele. Nada foi feito para investigar. Não houve investigação. Houve o seguinte: foi o Ricardo e a gente vai provar que foi ele, mesmo não tendo sido ele. E o Ministério Público acabou embarcando nessa onda, talvez inconscientemente. Porque se tivesse chamado o Vanderlânio para prestar depoimento, o Regionilson para prestar depoimento, talvez ficasse comprovado ainda mais. E aqueles depoimentos prestados na delegacia não correspondiam à verdade. Esse é o processo que Vossa Excelência estão tendo que julgar. O compromisso dos senhores, o compromisso da justiça, daqueles envolvidos com a causa da justiça, é apresentar um resultado, um julgamento, um veredicto, a partir das provas que estão aqui dentro. Ricardo, ele passou por 2 exames de corpo de delito. 2 exames. Né? O primeiro, logo que ele foi preso. Né? O fato aconteceu no dia 10 de agosto de 2018. Perto do final do ano, ele acabou sendo preso, certo? E uma das formalidades de uma prisão é a pessoa passar por um exame de corpo de delito, justamente para ficar comprovado que ele não sofreu nenhum tipo de agressão, nenhum tipo de tortura para falar o que falou. E no exame de corpo de delito, o primeiro feito no dia 2 de dezembro de 2018, de 2008, quando ele foi preso, na página 118, é o exame. Ele foi examinado, aí o que é que se observa? Escoriações, feridas, né, superficiais, na derme, distribuídas pelo corpo no abdômen, coxa esquerda e perna esquerda. 2, e a mais importante, lesão escurecida linear cicatrizada na face posterior da coxa esquerda. Ou seja, é uma ferida linear, não é um resquício de projétil, tá entendendo? Não é resquício de bala, porque quando a pessoa leva um tiro, fica a marca, aquele redondinho, pode ser maior ou menor, dependendo do calibre da bala. O que foi constatado aqui foi uma ferida linear, já cicatrizada há muito tempo, que foi de uma queda que ele recebeu em 2001. Ou seja, não há no corpo de Ricardo, embora todos tenham dito que a pessoa que atirou tenha levado um tiro, a marca do corpo dele de projétil de arma de fogo. Esse assunto foi revisitado tempos depois. Página 261, o juiz determinou a realização de um exame sem elementos para responder em virtude do lapso temporal. Não foi encontrado resquício de projétil de arma de fogo. Não foi encontrado no corpo de Ricardo nenhuma cicatriz correspondente a projétil de arma de fogo. E aí? Mesmo assim, a gente vai insistir na condenação dele? É natural, você está naquele momento, passou por um tiroteio, você não consegue expressar em palavras, ou não consegue firmar na cabeça exatamente como as coisas aconteceram. A prova estava ali. A prova estava às mãos de quem quisesse ir atrás. Mas as pessoas não quiseram. O promotor de justiça, em determinado momento, mencionou: por que a defesa não trouxe fulano? Por que a defesa não trouxe uma pessoa? A prova não é da defesa. A defesa não precisa provar nada. A defesa, ainda que confesse,
o réu, ainda que confesse o crime, Vossas Excelências não estão obrigados a acatar a confissão dele. A confissão não é prova absoluta. Está no Código de Processo Penal. Se nem a confissão é suficiente, o que dizer a obrigação da defesa produzir prova? Não! Quem produz prova é a acusação. E menciono aqui naquele voto magistral proferido pelo ministro Celso de Mello: nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete ao réu demonstrar sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público comprovar de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Não estou inventando absolutamente nada. A prova da acusação, nesse caso, cabe ao Ministério Público. Qualquer dúvida minimamente razoável, depõe a favor de um decreto absolutório e não condenatório. Não foi ele que cometeu esse crime. Ele é absolutamente inocente. O autor desse crime está por aí, livre, lépido, fagueiro, rindo da justiça. E rindo, sobretudo, porque não se fez um trabalho investigativo adequado, decente, preciso. Não era difícil investigar esse fato. Absolutamente não era difícil. Nunca se quis, absolutamente nunca se quis investigar esses fatos. Sempre se quis imputá-lo a Ricardo e a sua família. Isso é a demonstração inequívoca de que a pessoa está sendo massacrada injustamente. Finalizamos aqui, cada vez mais convictos de que o Ministério Público não trouxe nenhuma prova, por mínima que seja, que indicasse a culpa de Ricardo. E muito mais do que isso, há provas inequívocas de que Ricardo é inocente. E é por essa razão que a defesa pede aos senhores o reconhecimento de sua inocência através de sua absolvição. Muito obrigado.